Prosseguindo no estudo da história da Igreja 1, estamos falando da Igreja primitiva, do nascimento da Igreja. Vamos agora ao item 6 do material didático, o sumo sacerdote do nascimento da Igreja. Bom, isso vai ser importante, esse homem da história, para nós entendermos como esse homem era eleito, porque os sacerdotes daquele período eram, infelizmente, tão corrompidos a ponto de se envolverem naquela mentira para ocultar a ressurreição de Jesus. Comprarem pessoas para falarem contra Jesus durante o seu ministério, todo aquele problema. De onde vinha isso? O comentário diz: o sumo sacerdote dos dias do nascimento da igreja era Caifás. Ele havia se tornado sacerdote, segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, no ano 18 depois de Cristo, e foi deposto pelo imperador romano Vitério em 36 depois de Cristo, 7 anos após a morte de Jesus. Bom, então dar uma parada aqui e explicar esse ponto para vocês. Observe que o sumo sacerdote ele foi deposto pelo imperador romano Vitério. Por que o imperador se preocupava com o sacerdote de uma religião? O histórico dos romanos diz que os romanos deixavam as religiões funcionarem livremente. Só que a religião de Israel teve um problema. Antes ainda de Jesus vir ao mundo, vocês já devem ter ouvido falar na história dos Macabeus. Os Macabeus foi uma família de sacerdotes que defendeu os judeus, os israelitas, da influência da religião grega, mas depois o que aconteceu? Eles se tornaram os poderosos e eles, em vez de entregarem o trono para os descendentes de Davi, eles se assentaram ao trono mesmo e alguns chegaram até a se identificar rei. A história identifica-se. Eles conseguiram livrar do jugo dos gregos e se tornaram reis. Então, o sacerdote, ele era como um rei, ou como um poderoso ali na terra de Canaã, tá ok? E depois, quando o Império Romano dominar Israel, quem era o rei, o governador, o político ali? Era o sumo sacerdote. Então, naquele momento, diz a história que César, ele ainda era um general, ainda não era o imperador. César, ele então determinou que ele iria escolher quem seria o sumo sacerdote. Depois do César, aí vem o pai de Herodes, se torna uma pessoa importante para o Império Romano, aí Herodes se torna importante, ok? E então aquele cargo de sacerdote continuou como um governador, como um cargo político. E quem era colocado ali? Ou era uma pessoa de confiança do imperador ou dos Herodes. E aí você ser de confiança dos Herodes, você pense num político corrupto, problemático, louco, que perseguia pessoas, perseguia seus familiares, achava que todo mundo estava querendo tirar o trono dele, mandava matar parente, amigo, mulher, porque achava que todo mundo queria tirar o poder dele. Então, esse homem, nesse período, ele tinha aquelas pessoas que era do agrado dele, mesmo ele fazendo todas essas coisas erradas. Porque tinha sacerdote que não quero me envolver com esse rei, porque ele é muito problemático, mas tinha sempre aqueles que, infelizmente, eles acabavam se aliando a Herodes. E chegou até, se vocês já ouviram falar no Novo Testamento, quando fala dos herodianos, havia um partido que, em alguns momentos, a história diz que chegaram a defender que Herodes era o Messias. Então, a coisa era realmente um bando de bajulador e, para isso, eles trabalharam nos dias do Novo Testamento contra Jesus, né? Ok? Então, aqui quando o sumo sacerdote é deposto, aí você entende por quê? Porque era um cargo político. O sacerdote passou a ser um cargo político. Mais ou menos o que vai acontecer com a igreja católica. Constantino cria um cargo político dentro do governo dele, né? O papado. Tá bom? A experiência é semelhante, não tem como dar certo. Bom, então falando desse sacerdote que vivia uma vida de
agradar a Roma e a Herodes. O comentário prossegue. Ao ver os cristãos ensinando a palavra de Deus com autoridade, o sumo sacerdote Caifás e os saduceus encheram-se de inveja. Atos 5,17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Ou seja, eles não tinham aquela autoridade em Deus. O sacerdote era um cargo político e tinha que fazer aquele ritual lá de sacrificar animais, de purificação do povo. Então eles faziam isso como um ritual. Eles certamente já não tinham nenhuma esperança de vinda do Messias. Como diz que existem grupos que defendiam até que Herodes era o Messias, então realmente muitos tinham deixado essa fé, vamos assim dizer, essa esperança de lado. O comentário prossegue. Quando decidiu matar Jesus Cristo, Caifás acreditou que havia encerrado com o movimento que eles chamavam de nova seita. Bom, o homem está envolvido com política, mas também não é impossível que ele está sendo enganado. Se ele perdeu a fé na vinda do Messias, ele está sendo enganado de qualquer maneira. Então ele estava acreditando mesmo que tudo aquilo ali era a vontade de Deus, é o que parece. Então ele chamava o cristianismo de uma nova seita, né? Grande engano. A morte de Jesus foi o grande marco do crescimento do cristianismo. Caifás foi o sumo sacerdote do julgamento de Estevão. Bom, o julgamento de Estevão, como eu disse, não tem como a gente calcular tempo aqui. A primeira referência que nós vamos ter mais ou menos na história seria da conversão de Saulo de Tarso, que ocorre no terceiro ano do cristianismo. Ok? Então aqui ainda não, os problemas ainda são pequenos. O comentário prossegue. E disse o sumo sacerdote, né? Porventura é isso assim? Questionando, presidindo o julgamento de Estevão. Caifás e todos que estavam no julgamento de Estevão ouviram a dura palavra que descrevia o estado espiritual dos sacerdotes. Veja, então estava um embate, porque aqueles sacerdotes eles não estavam acreditando mais na vida do Messias, não seguiam mais as Escrituras, estavam vivendo para agradar Roma e Herodes, ok? E continuou esses sacerdotes políticos. E Estevão chegou para esse sacerdote e falou o seguinte: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, ele falou aquilo para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote questionou ele. Ele falou: olha, vocês estão vivendo tudo errado. Estevão prossegue. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Falou isso para o sumo sacerdote. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardaste. Bom, o resultado vai ser o apedrejamento desse homem, né? Ele vai morrer, mas vejam a forma como Estevão falou diante daquela autoridade, como eu chamo, política, tá bom? O comentário diz: ele ouvira também as duras palavras de Pedro sobre o comportamento deles em relação ao Messias. Em Atos capítulo 4, versículos 6, 10 e 11 diz: e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João e Alexandre e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e aquele a quem Deus ressuscitou, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Bom, aqui está um problema, né? Os sacerdotes estão ouvindo diretamente dos apóstolos: olha, Jesus era o Messias, Jesus era o Messias. Então a gente fica pensando o que estava passando no coração desses homens. Será que realmente eles perderam a fé e não acreditavam que era o Messias? Mas diante de uma evidência tão grande,
já tinham pessoas falando, desde o ministério de Jesus, como Nicodemos, foi um exemplo de testemunha, mas já tinha nas próprias autoridades homens crendo em Jesus. Então, o questionamento deveria estar forte nesse momento. Mas não, nós sabemos qual é o resultado. Eles vão proibir o apóstolo Pedro de pregar. O apóstolo Pedro vai dizer, mais importa obedecer a Deus do que a vós. Né? Mas eles continuam no seu trabalho político, aqueles que conheciam a lei, pelo menos deveriam conhecer, né? Ou então os sacerdotes estavam vivendo só de ritual mesmo, nem abria a Tanakh, nem abria a Bíblia, nem abria o Antigo Testamento, né? Talvez existem igrejas, né, que a palavra de Deus não é nem pregada. Eu, infelizmente, conheço igreja assim. O comentário prossegue. Também foi o sumo sacerdote que autorizou Saulo a iniciar a grande perseguição aos cristãos, em Atos 9:1, né? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Então, o sumo sacerdote ainda era Caifás, né? Eu comento abaixo. Caifás foi sumo sacerdote do ano 18 ao 36. Flávio Joséfo, historiador judeu, descreve assim a sua queda. Vitélio, para reverenciar nossa nação, entregou, como acabo de dizer, aos sacerdotes e dispensou o governo de toda responsabilidade na sua conservação. Tirou também depois o sumo sacerdócio de Caifás para dá-lo a Jonatas, filho de Anano, o qual também havia sido sumo sacerdote, e partiu de regresso a Antioquia. Então, aqui demonstrado, e por essas datações aqui, é que a história identifica que isso ocorreu no ano 36 da era cristã. Ou seja, nesse momento, Paulo já vai ter se convertido. Os eventos aqui provavelmente é o ano 30, é o ano da morte de Jesus ou o ano seguinte. O comentário prossegue. Esse evento demonstra como o imperador romano determinava quem ocuparia o cargo de sumo sacerdote, o que elevava a possibilidade de um sumo sacerdote corrupto. Afinal, o imperador estabelecia como sumo sacerdote aquele que lhe agradava. Seria semelhante, independente do político que estiver no governo. Imagine se o presidente da República, o governador, os prefeitos fossem as pessoas que escolhessem quem vai pastorear as igrejas. Quero nem pensar numa possibilidade dessa, não era nem para falar isso aqui nessa gravação. Imagine o caos que seria. Claro que isso não vai acontecer, existem leis, né? Mas imagine o caos que seria. Também não é impossível que alguém tente uma lei assim no futuro. Durante a grande tribulação certamente terá, né? As igrejas que ficarem aqui serão controladas pelo anticristo, isso não tem dúvida. Ok? Mas agora, na era da igreja, eu não acredito. Ok? Então, o sumo sacerdote era alguém que agradava aos políticos de Roma e dos Herodes. E os políticos de Roma, diz a história, que eles eram especialistas em mentir, em se comprometer, fazer pacto com tribos bárbaras, os bárbaros se comprometerem em serem leais, porque deram a palavra deles, os romanos deixam de lado a honra e não cumprem com as palavras deles. Isso é normal na história do Império Romano. Imagine o sumo sacerdote para agradar esses homens, né? O comentário prossegue. Os homens que aguardavam os romanos eram normalmente, que agradavam aos romanos eram normalmente corruptos. Faziam tudo, mesmo que era errado, se fosse pelo bem de Roma. Ou seja, vocês já ouviram falar no pensamento, né, de Maquiavel, o homem que escreveu sobre como seria o reerguimento do Império Romano? É uma descrição do caráter do anticristo, né? E a frase característica dele é: os fins justificam os meios, né? Porque com Roma era assim. Com Roma diz que tem até um ditado que o César, o fundador,
do Império Romano, ele dizia o seguinte: eu amo a traição, mas odeio o traidor. Diz que era comum, as pessoas vinham, traíam, né, entregavam alguma pessoa, alguma fofoca, alguma traição, e César dizia: bom, foi bom eu saber disso, agora você é um traidor, vai morrer. Então, descumprir a palavra era algo sério. César dizia que daria segurança se o indivíduo desse a informação, e depois não dava segurança. O comentário prossegue. Esses homens eram os líderes religiosos de Israel. Então, esses homens escolhidos por Roma eram os governadores e eram também os líderes religiosos de Israel, porque isso não podia ser mudado. Isso estava na lei. Tinha que ser esses homens. Então, aquilo ali virou um centro de poder político. Prosseguindo, não temos como datar os acontecimentos da história da igreja até o momento da queda de Caifás. Nesse período ocorreram diversas perseguições e a conversão de Saulo. No ano 36 depois de Cristo, ou seja, 7 anos após a morte de Jesus Cristo, Jonatã ben Anás tornou-se sumo sacerdote em lugar de Caifás. No ano 37 depois de Cristo, Teófilo ben Anás tornou-se sumo sacerdote e permaneceu até o ano 41. Caifás era genro do sumo sacerdote Anás. Jonatã ben Anás e Teófilo ben Anás eram filhos de Anás. Como podemos ver, o sumo sacerdote era controlado por uma única família. E é claro que os descendentes de Arão já eram muitos. Mas, quer dizer, você pode até ter um homem que o filho dele é o grande modelo de fidelidade. Vamos dizer, você tivesse Caifás e o filho dele, Jonatã ben Anás, seria um modelo. Mas aí vem o terceiro também na sequência, Teófilo ben Anás, e ele também seria um modelo em Israel. Anás a gente já sabe que não era modelo. Então essa sequência, na verdade, é o quê? Mostra que o sumo sacerdócio de Israel era puramente um cargo político, controlado até por família, né? Como podemos ver, o sumo sacerdócio era controlado por uma única família. Repetindo esse texto. Prossegue. Por isso é importante para a história da igreja. Não, por que isso é importante para a história da igreja? Conhecendo a vida desses sacerdotes, percebemos como o povo estava carente do ensino das Escrituras. Os sacerdotes de Israel estavam corrompidos. Era um cargo político escolhido por Herodes ou pelo imperador de Roma. Então pense nesses homens, se eles tivessem que ensinar as Escrituras para alguém. Seria um desastre. Eles não sabiam o que diziam as Escrituras. Você vai encontrar muitos líderes. Hoje, infelizmente, existem igrejas que são políticas. Existem igrejas que estão sobrevivendo pela questão política, infelizmente. Então, você vai encontrar nesses homens também, o que você vai encontrar? Pessoas que eles não têm como ensinar a palavra de Deus. Então, quando um cristão começasse a pregar a palavra de Deus, claro, com a unção que a igreja cristã tinha, que os judeus rejeitaram, com essa unção diferente, e pregando a palavra de Deus, aquilo o povo vai receber com uma alegria muito grande. Os judeus, aqueles que tinham amor pela palavra de Deus, como o cristão que tem amor pela palavra de Deus, essa pessoa, quando ouve a pregação, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ela se alegra. Então aquilo começou um grande avivamento. Todos que amavam a palavra de Deus queriam ouvir os cristãos e não queriam ouvir os sacerdotes, porque os sacerdotes, eles já não tinham conhecimento das Escrituras. Ok? Foi por isso que foi separado também um grupo chamado de separados, no caso fariseus. Os fariseus é um grupo, fariseu significa separado, porque eles se separaram para cuidar do ensino das Escrituras. Só que nos dias do Novo Testamento eles também estavam corrompidos, né? Porque a Bíblia diz que vai acontecer isso com a igreja. Nos últimos dias teriam muitos falsos mestres. Quem são os falsos mestres? São os falsos mestres corrompidos, né? E pode estar corrompido pela questão financeira, mas principalmente está corrompido pela questão doutrinária.
Então esses falsos mestres vão existir nos últimos dias da igreja aqui na Terra. E isso aconteceu também nos dias de Jesus.